Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Lucas Sá, advogado criminalista atuante, graduado em Direito, mestre em Direito Processual Penal, presidente da Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Crimes Tributários da OAB Secção Pará e professor universitário. Olá, Dr. Lucas. Olá, Raul. É um prazer estar aqui no Habeas Data, podendo falar um pouco sobre a advocacia criminal, falar um pouco sobre o direito de defesa, que é algo que está relacionado ao nosso dia a dia, tanto como advogado quanto como cidadão. Porque Sim, hoje, perfeito. mais do que nunca, né, os processos criminais, eles, por conta da internet, da força das redes sociais, eles estão cada dia mais presentes dentro das nossas casas e a gente tem que saber lidar com todas essas informações que estão aparecendo. Perfeito. O nosso tema de hoje é focado na defesa processual, na defesa do réu, tá? Por isso, a gente sabe, doutor Lucas, que todo acusado em uma ação penal, ele tem direito à defesa, independentemente da acusação. Mas, no processo penal especialmente, não seria só um direito à defesa, seria uma obrigação de se defender, porque nenhum réu pode ser condenado sem ser assistido, ainda que por um defensor nomeado pelo juiz. Então, o senhor poderia discorrer sobre essa questão da defesa no processo penal, que ela é tão significativa e recebe, inclusive, proteção constitucional, né? Raul, é muito importante falar sobre isso, porque o direito de defesa, ele é um direito que ele é imanente, que ele faz parte de todo e qualquer ser humano. E não é do ser humano bom, do ser humano correto, do ser humano íntegro, do ser humano moral. Não é isso. É de todo e qualquer ser humano, independente de quem é aquela pessoa. Isto é muito importante porque em um processo criminal, muitas das vezes, pode ocorrer que as acusações contra uma pessoa sejam falsas. Pode ocorrer que aquelas acusações sejam exageradas, ou então que aquelas acusações elas sejam verdadeiras. Só que para que um juiz ele possa decidir aquilo da melhor forma possível, é importante que o acusado ele tenha uma voz, ele possa falar no processo, ele possa se manifestar. E ele se manifesta através do seu advogado, onde irá levar a melhor versão, irá levar o argumento daquele acusado para que o Poder Judiciário possa avaliar a causa com cautela, possa avaliar a causa com cuidado e com justiça. Não é à toa que a Constituição ela assegura, no artigo 133, que a advocacia ela é uma função essencial à justiça. Ela é uma função essencial para que o judiciário possa decidir da melhor forma possível. Então, a presença do advogado, a postura da defesa, ela é fundamental para que se tenha justiça. Essa questão dos julgamentos, né, especialmente no processo criminal, ele se confronta, às vezes, com outro julgamento, que é aquele julgamento feito pelas redes sociais, pela internet, tá? Nós sabemos que hoje a internet ela tem esse poder de julgar e condenar o sujeito mesmo antes de qualquer acusação formal. Às vezes a ação penal nem existe, o inquérito nem existe, mas as redes sociais já julgou. Isso, evidentemente, causa um tremendo desgaste à imagem daquele que potencialmente poderá vir a ser um acusado ou está sendo formalmente acusado diante de um tribunal. Como o senhor enxerga isso? Esse prejuízo que as redes sociais podem causar diante de um fato que nem sempre está comprovado, nem sempre, às vezes, é crime,
às vezes é até uma questão meramente moral, mas que a rede social, aspas, criminaliza? Na verdade, o direito ele é uma ciência social, né? Então, nós estamos diretamente ligados ao que está acontecendo na sociedade e à sua forma de ver. E hoje o que nós observamos diariamente é que a sociedade, ela sempre está cada vez mais urgente. Sempre as coisas são para ontem, sempre as coisas são para anteontem, já tem que estar sendo realizadas, não se tem mais um tempo de reflexão, não se tem mais um tempo de maturação sobre uma ideia, de se pensar para se poder tomar a melhor decisão, tem que ser de uma forma imediata. Isso passa para o processo criminal. Hoje as redes sociais, elas escolhem um lado e decidem que aquele lado é verdadeiro, e se após, ao longo de todo um processo, prova-se que tudo aquilo ali era falso, há, na verdade, uma grande posição de desconfiança. Há até um sinal de tristeza de alguns representantes dessas pessoas que viralizam e que forçam um julgamento antecipado, no sentido de que a pessoa não foi condenada, é como se fosse uma injustiça que a pessoa que foi julgada antecipadamente e desarrazoadamente pela internet, passa-se uma ideia de que, quando ela é inocentada, que alguma coisa ocorreu, que algo por debaixo dos panos ocorreu, e quando, na verdade, é porque a defesa abordou um determinado tema, trouxe uma questão que ainda não havia sido exposta, às vezes o próprio Ministério Público concordou com a defesa, o Judiciário, avaliando tudo aquilo, viu que tudo aquilo que era dito no início não era bem assim, só que a internet, ela tem muita dificuldade, e quando a gente fala até assim, a internet parece um ser humano, e já realmente já está assim. É um ser vivo. É um ser vivo a internet. Inclusive, eu vi um dia desse que diz assim: a internet acusa fulano de tal de crime. É como se fosse um ser vivo e ou se ela tivesse um poder de formular uma acusação formal diante do judiciário. Isso é algo que é muito importante. E eu digo que nós temos, normalmente, na humanidade, 3 problemas, que é um problema espiritual, um problema de saúde e o problema social, né? O problema espiritual, ele cabe aos padres e aos integrantes na área que dá cuidar desse setor. O de saúde, a medicina. E o social, ao advogado. Só que é só o advogado que não se pode cuidar de uma pessoa que está socialmente cancelada, quando se fala. Porque todos os outros, ninguém pergunta para um padre se aquela determinada pessoa pode receber ou não a extrema-unção. Uma outra pergunta que eu pego um gancho dessa daí, na sua opinião, qual é o poder de influência da rede social quando algum crime, mesmo que ele não é tão perverso e tão grave assim, como a internet coloca, como é que ele pode influenciar em decisões judiciais? Por exemplo, concessão de habeas corpus, revogação de preventiva, de medidas cautelares em geral. Nós temos visto que muitas vezes você pega o processo e tem tudo para aquele sujeito não estar preso, porque as provas são frágeis, porque ele não representa um perigo para a sociedade, o crime que ele cometeu é grave, mas ainda não foi apurado, o inquérito sequer foi concluído, e o sujeito já está preso preventivamente. E a força da internet atuando naquele... A gente percebe que atua claramente até naquela manutenção de prisão. Isso deve ser uma grande dificuldade para o advogado criminalista lidar com essa questão, né? Eu não sei se eu estou certo do juízo de valor que eu estou formando acerca disso, mas me parece que tem muita interferência do clamor social da internet em algumas prisões. É verdade, Raul. Isso acontece muito quando nós ainda estamos tratando de juiz de primeiro grau, juiz singular, único juiz, que às vezes está no interior, às vezes a população se inflamou por algo que saiu uma notícia na internet, há um risco ali de se tocar fogo num fórum, há um risco ali de se tocar fogo em uma delegacia de polícia, há um risco muito grande, há uma pressão muito grande ali naquele momento. O direito ele é uma ciência social, o juiz ele toma café da manhã todos os dias. O juiz está vendo o que está acontecendo. Ele também tem uma responsabilidade com as suas decisões judiciais.
né? Então, não estou dizendo aqui que o judiciário, ele por conta de pressão, ele vai ceder. Não é isso que eu estou dizendo. O judiciário, nós temos juízes extremamente preparados no nosso país, nós temos desembargadores, ministros, mas essa pressão social faz com que alguns cedam, sim. Isso é um fato. E o judiciário, ele tem que ter uma postura, muitas das vezes, contra-majoritária, contra o interesse da maioria, porque se for pelo interesse da maioria, às vezes uma maioria fabricada, crucificaram Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado, não foi por uma vontade do povo, mas foi por uma vontade fabricada de alguns que inflamou. Então, temos que ter essa postura. E o advogado, ele tem que ter uma comunicação, ele tem que ter uma capacidade também hoje, nessa questão de redes sociais, de interagir com isto, de dar uma entrevista, de falar a respeito, ter uma linguagem que seja acessível, que as pessoas compreendam, porque muitas das vezes ninguém compreende o que a defesa está falando. E você não consegue concordar com alguém que você não compreende. Exatamente. Então a defesa tem que falar a respeito. Exatamente. Eu tinha uma professora de processo penal que ela dizia assim: o processo em si é uma pena para o réu. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a viver o processo, o inquérito, a denúncia, a possibilidade de condenação, todo o esforço que você tem que fazer para contratar advogado, para traçar estratégia de defesa, para amealhar provas. Isso aí causa um grande transtorno de natureza psicológica para quem está sofrendo o processo. Então, ela costumava dizer, olha, o processo penal em si, ele já é uma pena, tá? Era uma forma dela colocar os transtornos que o processo penal pode causar na vida de alguém. Então, eu te pergunto, quais os reflexos de um processo criminal na vida de alguém, especialmente quando há uma condenação? Além de tudo isso que eu já falei, e mais a pena que, eventualmente, ele tenha que cumprir. Raul, eu defendo muitas pessoas que são do mercado financeiro, ou então são empresários, e um dos reflexos que essas pessoas têm muito forte, quando existe, só do fato de existir uma investigação com relação a eles, é um ataque muito forte à imagem da empresa, é o risco do negócio quebrar, é o risco de não conseguir pagar seus funcionários. Hoje o processo criminal, ele também se tornou não só mais a questão de prender a pessoa. Hoje há os bloqueios de bens, você bloqueia a empresa, você consegue asfixiar e matar um determinado negócio sem que tenha se terminado o andamento de todo um processo. Então há um reflexo muito forte. Eu tenho uma pessoa que eu defendi há muitos anos atrás. E ele terminou sendo inocentado no processo. Mas ele foi preso, depois posto em liberdade. E agora, recentemente, foi preso uma pessoa que era muito ligada a ele, amigo de muitos anos. E ele me telefonou chorando, lembrando do que ele havia passado e pedindo ajuda para poder que seja defendido também essa pessoa, indicando essa pessoa para que a gente pudesse ali defender no escritório. Então, há quantos anos? Foi 5, 6 anos atrás esse caso dele. Ele foi inocentado, mas até hoje ele sofre, até hoje ele chora, até hoje ele se abala. Causa um reflexo muito negativo do ponto de vista psicológico. Né? Muito. É um trauma, uma dor que vai ficar ali, principalmente quando o sujeito sabe ser inocente ou a gravidade do crime não é na proporção que se comenta, que se fala e que a sociedade coloca nas redes sociais. Eu compreendo isso. E, Raul, tem casos também que, devido à repercussão, à força que se gera, não só de rede social, mas algumas vezes de imprensa, enfim, a força de uma acusação criminal, muitas das vezes termina fazendo com que saia aquela obrigação da acusação de provar o que está falando e passe esse ônus, esse problema para o réu, de que ele tem basicamente que provar que ele é inocente. Essa inversão de papéis, ela é muito interessante, porque nós que operamos o direito, nós sabemos que no processo penal e no direito penal, o ônus da prova é do Ministério Público. Então, se o Ministério Público está dizendo que eu cometi um delito, é ele que tem que provar que eu cometi e não eu que vou provar que não cometi. E
as pessoas, os leigos na internet, eles não têm noção da legislação penal e processual e acham que não, é o sujeito que está sendo acusado que vai ter que se defender agora e provar que não cometeu crime. Isso aí é muito comum, essa inversão de papéis, né? Porque as pessoas pensam, por força de crenças, de que é o réu que tem que provar sua inocência. É interessante esse assunto, eu compreendo. E tem várias situações, por exemplo, hoje, nós observamos, principalmente a população de mais baixa renda, que é o maior cliente do processo criminal, são as pessoas que mais realmente vão presas nesse país, são as pessoas que não têm condições financeiras, são as pessoas pretas, são as pessoas que têm dificuldade, pessoas em situação de risco, com problemas de saúde. E essas pessoas, por exemplo, elas não têm conhecimento que elas têm o direito ao silêncio, que elas têm o direito de silenciar, que elas têm o direito de não produzir provas contra si, que a polícia não pode invadir a casa deles de qualquer forma. Elas não têm conhecimento e também não têm força para lutar, muitas das vezes, com relação a isso. Agora, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, vem mudando a orientação muito forte com relação a isso, exigindo diversas medidas, principalmente da Polícia Militar, que é quem faz essa parte mais ostensiva, para que alguns direitos eles possam ser garantidos. Só que nós temos aquele ditado no Brasil de que quem cala, consente. Então, a pessoa tem medo de ficar em silêncio achando que se vai se autoincriminar. Então, isso é muito sério. Não é cultural do nosso país o exercício do direito de defesa. E quando a gente vê alguém exercitando esse direito, nós olhamos aquilo ali de soslaio, nós olhamos aquilo ali como algo que não está sendo correto. Por que ele está silenciando? Por que ele está calando? Por que ele não está confrontando a acusação? Até quando a gente vai comprar um carro, Raul, uma casa, quando tem essa oportunidade, você vai olhar o valor, vai sentar ali com a sua esposa, com o seu marido, vai ver se tem condição, vai olhar no banco se dá para fazer financiamento, para você poder tomar uma decisão. Exatamente. Tu imaginas um processo criminal que você pode ir preso, então não precisa se afobar. Você tem, e é por isso que é importante a presença de um advogado para o exercício desse direito de defesa. Porque o advogado é um profissional. Desde o nascedouro, lá na delegacia. Exatamente. Porque o advogado é que vai lhe dar a orientação, se é o caso de você falar, se é o caso de você produzir determinada prova, ou se não, é melhor aguardar para saber qual é o melhor momento. Porque no processo criminal, não é importante só falar. É importante falar, mas com eficiência. E às vezes é mais importante calar. Calar. Mas tem que saber o momento. Tem que saber o momento de calar, de falar, e o que falar e quando calar. Doutor Lucas, é muito comum, tá? Às vezes, a gente como advogado ouvir um leigo dizer: mas você tem coragem de defender este caso? Isso não vai sujar o seu nome? Você vai botar o seu nome neste processo por este sujeito que cometeu um crime tão grave? Então, às vezes, as pessoas ainda têm a mentalidade de que o advogado está ali só por uma causa, que é absolver o réu. E isso não é verdade. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, principalmente quando a sociedade enxerga aquela causa como uma causa mal vista, digamos assim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É aquilo que eu chamo que o advogado... Isso é muito importante, porque o criminalista é o que mais sofre nessa questão, por isso que é a pergunta. É aquilo que eu chamo que o advogado termina sendo culpado por causa do cliente. Né? Sim. Os Estados Unidos chamavam isso de guilt by client, né? Você é culpado por conta do seu cliente. Foi o que aconteceu basicamente agora, recentemente, isso viralizou também nas redes sociais, com o advogado Cristiano Zanin, do presidente Lula, né? Onde no banheiro de um aeroporto, ele foi atacado, ele foi ameaçado por uma pessoa que tinha um outro entendimento político ali, cometeu diversos crimes com relação a ele, a OAB se posicionou, mas aquilo ali foi algo muito palpável do ódio por conta de você ter defendido uma determinada pessoa. Isso é algo que existe realmente. O advogado, ele, por estar ao lado, por estar defendendo uma pessoa, ele sempre e para sempre, porque se você avaliar a história da advocacia como um todo, sempre houve essa confusão.
É algo do ser humano. O ser humano não entende por que você está defendendo uma determinada pessoa. Porque a gente, desde que é criança, a gente sabe acusar. Quando a gente é criança, a gente aponta. Quem foi que surgiu ali? Foi fulano, foi ciclano, foi não sei quem, foi a babá. A gente aponta o dedo. Não é da nossa natureza defender. Não é da nossa natureza estar ao lado daquele que está sendo acusado. A gente sente que está tendo uma injustiça, a gente sente que a gente pode fazer algo, mas definir que você vai estar ao lado daquela pessoa, e o advogado ele é extremamente atacado por conta disso. O advogado ele é atacado de todas as formas. Há processos criminais onde você está defendendo uma pessoa no tribunal do júri e alguns integrantes do Ministério Público, não são todos, alguns integrantes dizem que você está ali defendendo porque você está sendo pago por conta dos seus honorários são sujos com sangue, né? Porque você está ali defendendo uma determinada pessoa. Mas o Ministério Público também está sendo pago pelas pessoas, porque ele é pago através dos impostos que são realizados e nem todo cidadão que paga impostos ele é de uma reputação extremamente ilibada. Então, exatamente. Então é muito importante deixar isso claro, né, que o exercício do direito de defesa ele é um exercício de um direito sagrado. Você não pode nem condenar uma pessoa legalmente se aquela pessoa não tiver um advogado, se aquela pessoa não tiver um defensor público, se aquela pessoa não tiver alguém que fale por ela. Não existe aqui no Brasil aquela questão que se faz nos Estados Unidos de dizer que eu vou me defender sozinho e eu vou me virar com relação Ou a eu isso. me declaro culpado e não quero advogado. E não existe isso. Não existe isso. Até para você poder fazer um acordo que se chama acordo de não persecução penal, que é um acordo que há a possibilidade da defesa fazer no início de uma investigação criminal, qualquer coisa precisa de um advogado para que a melhor decisão possível para o direito do acusado esteja presente. Então, a presença do advogado e a postura do advogado é muito importante. É por isso que Sobral Pinto dizia que a advocacia não é profissão de covardes. A gente não pode fugir, não pode ter medo de defender uma causa que a população é contrária. Eu estou defendendo agora recentemente um processo que ele terminou viralizando nas redes sociais e tudo mais. Tem um rapaz que está sendo acusado. E as postagens, elas são atacando o rapaz. Só que os comentários não acreditam na postagem. A população leu aquilo e não está comprando o que está tentando ser vendido com relação à viralização de prejuízo para aquela pessoa. Então, o que isso a gente começa a observar? A gente começa a observar que mesmo havendo essas viralizações, mesmo a internet já sendo quase um ser humano, né, que um poder, como bem disseste, de acusar, as pessoas também estão se adaptando a isso. E pensando, e refletindo. E refletindo, porque nós passamos por um período eleitoral que foi muito importante essa questão. Nós estamos num momento muito diferente. Sim. Então as pessoas debatem nos comentários, as pessoas discutem nos comentários das postagens. Os grandes fóruns hoje, que antigamente eram feitos nas ruas, hoje são feitos em comentários de postagens em redes sociais. Então é muito importante, o advogado também, quando ele está na defesa de alguém, ele lê o que está sendo dito, ele lê o que está sendo falado a respeito daquilo, porque você não pode defender uma questão que seja absurda. O advogado ele está ali na busca de mostrar que o direito do seu cliente ele deve prevalecer. Só que os argumentos que nós temos que utilizar tem que convencer alguém. Claro. Então é muito importante ver o que a sociedade está falando a respeito também, para você poder fazer uma defesa que o povo compreenda. Porque, Raul, não adianta eu inocentar o meu cliente num processo criminal e ele ter sido execrado pela sociedade, porque quebra o negócio dele, acaba com a vida dessa pessoa. O advogado hoje, que entende a sua função de estar ao lado do seu cliente, ele não pode defender só no processo criminal. Ele tem que defender socialmente, ele tem que proteger a imagem do cliente. Isso é muito importante. E tem uma outra questão, né, doutor Lucas, que é bastante comum. Às vezes, o papel do advogado não é de tentar ou de fazer com que o réu seja absolvido, porque se sabe de antemão que isso não é possível, tá? Mas é de zelar pela aplicação justa da lei, que não há excesso, que não foi aplicado a pena em excesso, e no momento do cumprimento da pena requerer os benefícios que ele tenha direito, progressão de regime e tudo mais. E isso muitas vezes o leigo não consegue compreender. Ele acha que o advogado está ali só para absolver. Isso não é verdade. O advogado está ali para zelar pelo cumprimento da lei e pelo direito de defesa e por todos os benefícios que eventualmente aquele réu tenha direito. Vou lhe dar um exemplo.
Tem um caso que eu estou advogando, que também é um caso de repercussão, e é um caso onde há um crime de acusação sexual. E há ali um problema psicológico do nosso cliente muito evidente. Diversos psiquiatras já informaram isso. E nós estamos numa verdadeira, porque uma das principais teses de defesa dele é que ele tem problemas psicológicos. Nós não estamos discutindo o mérito da acusação. Nós estamos discutindo a saúde dele e o direito a ele que deve ser aplicado. E está sendo uma verdadeira guerra com o perito para um lado, para poder se discutir que essa pessoa tem um direito de ter ali o reconhecimento de que ela não é sã. A questão é saber se ele é inimputável ou não. Se essa pessoa é sã ou não. Né? Foi o caso do Adélio Bispo, por exemplo. Sim. No caso da famigerada facada no ex-presidente Bolsonaro. Que o Adélio, a defesa do Adélio foi 100% focada em demonstrar que ele tinha problemas psicológicos. E por conta disso foi reconhecido esse direito a ele. E nesse momento eu não estou alegando se o meu cliente é inocente. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou brigando para que ele tenha um direito, para que ele tenha uma possibilidade de direito. E até para a gente poder fazer isso, nós temos que ter acesso a toda a investigação. O judiciário tem que tratar o advogado com respeito. O Ministério Público também tem que ter uma determinada postura. A autoridade policial. Porque, ao final e ao cabo, a sociedade ela quer que se dê uma posição com relação àquele fato. Só que aquela posição tem que ser dentro da lei. Nós não podemos abusar, nós não podemos passar por cima. Ninguém tem carta branca, nem a acusação, para cometer crimes a fim de condenar alguém que entende ser criminoso. A lei tem que ser respeitada, o direito de defesa, o acesso ao inquérito policial. Raul, uma verdadeira guerra hoje nos processos criminais, principalmente os de repercussão, é o acesso à investigação de uma forma completa. Hoje, os processos eles saíram do cunho de ser testemunhais para o cunho tecnológico. Hoje, o acesso é 100% às redes sociais, aos meios de comunicação, recuperação de mensagens. Só que a defesa tem que ter acesso a tudo isso para poder ter uma igualdade de condições e discutir aquela causa. Até mesmo para, ao final, se for o caso, aceitar o que tem ali da acusação ou refutar porque há alguma ilegalidade. Perfeito. Dr. Lucas, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso videocast. Espero que o senhor volte novamente e que a gente possa conversar mais sobre o direito penal, que é uma área absolutamente interessante e eu creio que o nosso público vai poder conhecer um pouco mais a partir da sua entrevista sobre essas questões, sobre o processo penal e sobre o direito de defesa. Muito obrigado. E que o senhor possa voltar novamente. Raul, eu agradeço pelo convite, estou à disposição, porque realmente esclarecer sobre o direito de defesa é um dever mais do que algo que é a forma como eu resolvi ganhar a vida, que é advogando. Mas eu acredito que também seja um dever social nosso. Parabéns pelo seu canal. Obrigado.